de volta às nossas gravações sobre a prática docente, reflexões sobre a prática docente. E desta vez com a questão, né, do docente como facilitador da aprendizagem científica. O ensino e a avaliação com foco na aprendizagem de conhecimento factual não preparam para um aprendizado ao longo da vida. E o principal objetivo da educação atualmente deve se apoiar, né, na premissa de que os alunos precisam de que o desenvolvimento da sua aprendizagem seja facilitada. Então, essa aprendizagem ao longo da vida precisa ou demanda o aprender a aprender. Então, na literatura, aprender a aprender também é definido como metacognição. E é esse conhecimento e consciência sobre a própria cognição, em geral, que, juntamente com as crenças motivacionais e as estratégias cognitivas, constituem a aprendizagem autorregulada, que é característica da aprendizagem de adultos. E na educação científica, estamos sempre envolvidos na educação científica, seja com graduandos em iniciação científica, seja com mestrandos. Então, 6 questões estratégicas, acho que é melhor dizer 6 áreas estratégicas, têm sido delineadas para melhorar esse pensamento metacognitivo dos nossos aprendentes, que é a aprendizagem baseada em investigação, o apoio colaborativo, ou seja, a formação de um grupo colaborativo de aprendizagem e a instrução de estratégia para melhorar a resolução de problemas e o pensamento crítico reflexivo. Além disso, ainda 2 áreas, seria a de estratégias para ajudar os alunos a construir modelos mentais e também a vivenciar mudanças, né, de conceito, mudanças conceituais. Além do uso da tecnologia, que hoje é essencial. Os alunos são, geralmente os alunos, tanto do mestrado quanto e principalmente os da graduação, são nativos, né, da era digital. Então, é assim que eles aprendem. Então, precisa haver essa contextualização, né, na tecnologia digital, e é o que tem se chamado de conectivismo. Né? Então, é o construtivismo mediado pela tecnologia digital. E é importante também, eu falei em 4 áreas, mas, na verdade, um aspecto é extremamente importante também, que digamos assim, que são as crenças, tanto dos aprendentes quanto dos docentes facilitadores. Então, o impacto dessas crenças também é importante. Então, falar no que é importante também salientar que é preciso focar, né, também na transição. Na transição do estudante que é dependente, é passivo, né, é refém daquela educação bancária, para o estudante autônomo. E isso pode trazer, digamos assim, dificuldades inicialmente nesse processo. E considerar isso de tremenda relevância, porque é preciso preparar os estudantes como aprendizes autônomos,
que vão seguir aprendendo a aprender em um processo autorregulado e serão aprendizes ou aprendentes durante toda a vida. Aí a gente toca numa questão importante, que é o estudante agêntico, né? Essa noção de estudante agêntico. O que é estudante agêntico ou ser agêntico? Então, é a capacidade de uma pessoa agir de forma independente, tomando decisões e exercendo controle sobre suas ações e sobre o ambiente ao seu redor. Então, o termo vem da ideia de agência, né? Então, essa capacidade também de agir de forma independente pode se referir também a entidades, né? Então, é uma ideia que vem de agência e é no sentido da habilidade de agir e de fazer escolhas intencionais, em contraponto ao que é simplesmente controlado ou definido de fora ou influenciado. Então, só para repetir, já que mencionei essa questão do que é ser agêntico, então, alguém que é agêntico é capaz de definir metas, seguir um caminho para alcançar essas metas, tomar decisões de forma autônoma, influenciar as circunstâncias e o ambiente ao redor de maneira proativa e assumir responsabilidade por suas ações, né, que são características do estudante adulto, características da aprendizagem andragógica. Então, esse é um conceito utilizado em várias áreas, mas, sobretudo, em filosofia, sociologia, educação, psicologia, para descrever essa capacidade, né? Essa capacidade de um indivíduo, né, influenciar o curso de eventos e de suas próprias vidas. Então, essa agência é um conceito bem central nas ciências humanas, né, na educação, porque está ligada à noção de liberdade, à noção de autodeterminação. E isso coloca a perspectiva, né, sobre a questão importante, né, do feedback, da produção do conhecimento e não só reprodução ou repetição. Também enfoca situações de aprendizagem na vida real, concretas, e ensino, aprendizagem centrado no estudante. Para isso, eu adaptei um modelo a partir de um autor, Edwards, né, de 2015, e eu aqui coloco esse modelo, né, que está aqui neste slide seguinte. Aqui está. Sim. Então, veja, esse é um modelo, né, de sequenciamento de etapas ou de tarefas ou de ações para promover a aprendizagem. Então, aqui está a referência, Edwards, né? E aqui a obra onde foi publicado esse modelo, né, que eu adaptei aqui pictoricamente, né, com a ajuda da inteligência artificial, e aí para poder ficar mais intuitiva, né, a explicação, né, desse modelo. Então, esse modelo de sequenciamento de tarefas proposto por Edwards para promover a aprendizagem baseia-se em um processo que é progressivo de construção do conhecimento, partindo da introdução de novos conceitos e métodos até a aplicação prática e a demonstração do conhecimento. Então, o modelo pode ser explicado dessa forma, em 4 etapas, né? Aqui seria a introdução de conceitos-chave e modelagem de formas de interagir com esses conceitos-chave. Então, nessa primeira etapa, os estudantes eles são apresentados a conceitos fundamentais novos
que eles precisam compreender. Então, a docente, fornece essa modelagem, né, de forma explícita, ou seja, demonstra como esses conceitos devem ser abordados, como eles devem ser aplicados em um contexto específico. Então, esse momento serve para que os estudantes ganhem uma familiaridade com o conteúdo, observando como o docente os explora de forma prática e contextualizada. Então, a ideia é construir uma base sólida de conhecimento. Então, depois, né, vem tarefas estruturadas, aqui que eu coloco aqui no slide, como esse segundo quadro. Então, são tarefas estruturadas que exigem engajamento dos estudantes com os conceitos-chave e com as formas de investigação. Então, precisa haver sempre investigação e pesquisa na nossa construção do conhecimento. Então, após essa fase da introdução, os estudantes realizam tarefas estruturadas que têm o objetivo de guiá-los a interagir ativamente com esses conceitos apresentados. Então, essas tarefas, como está aqui representada, essas tarefas exigem que os estudantes apliquem os conhecimentos de forma controlada, ou seja, sob supervisão, permitindo que desenvolvam habilidades específicas relacionadas àquele conteúdo. Então, a estrutura das atividades garante a estruturação, né, garante que os estudantes estejam no caminho certo, evitando lacunas naquela construção de conhecimento. E aqui, em terceiro lugar, são tarefas mais abertas, que permitem aos alunos aplicar os conceitos-chave e as formas de investigação. Então, nesta fase, as atividades, né, são mais abertas, são desafiadoras e incentivam os estudantes a usar os conceitos aprendidos em contextos mais complexos e criativos. Então, eles devem começar a explorar de maneira autônoma, aplicando aqueles conceitos-chave a novas situações, resolvendo problemas ou conduzindo investigações já com menos orientação, com menos supervisão. Então, o objetivo é promover a transferência de conhecimento, né, ajudando, né, os nossos mestrandos, os nossos graduandos a conectar o que aprenderam com novas experiências e contextos. E, por fim, aqui essa quarta fase, que é a demonstração da compreensão desses conceitos e formas de investigação. Então, envolve a demonstração de compreensão desses conceitos e também da forma ou das formas, né, de investigação por parte dos estudantes. Então, eles são desafiados a mostrar de forma mais autônoma e de forma clara o que aprenderam, seja por meio de avaliações, né, que podem ser de diversas formas, pode ser mais formal, mais estruturada, menos estruturada essa avaliação, ou por meio de apresentações ou outras formas, né, de comunicação. Então, nessa etapa, os estudantes devem, digamos, evidenciar, né, apresentar e demonstrar que internalizaram os conceitos e que são capazes de aplicá-los de maneira eficaz. Então, esse sequenciamento progressivo ajuda os estudantes a consolidar seu aprendizado de uma forma gradual, por passos, indo de um suporte inicial mais forte até a autonomia na aplicação do conhecimento. Então, essa parte aqui, digamos assim, onde e a quarta parte, né, onde o conhecimento é exibido tanto pelo professor aqui nessa fase inicial como nessa fase final pelos estudantes, são momentos, né, em que inicialmente o professor, depois os estudantes
mais experientes, né, vão modelar e vão apresentar aquele conhecimento. Então, esse envolvimento, né, dos alunos em diálogo, né, focado, em diálogo racional e sustentado na aprendizagem, principalmente de forma utilizando os recursos computacionais, tem implicações importantes para a prática educacional. Então, o uso dessas estratégias, né, faz com que as atividades projetadas melhorem ou promovam a autonomia dos alunos nesse momento, nessa forma, né, de aprender a aprender. Né? Então, também coloca ênfase particular no papel docente como criador e como facilitador dessas práticas de aprendizagem. Então, a importância da facilitação da aprendizagem dos estudantes pelo docente em relação ao desenvolvimento da compreensão por parte deles, né, sobre a natureza da aprendizagem, surge de, na educação científica, né, como o desenvolvimento de habilidades, né, de pensamento e que encontra efeitos, né, de aplicabilidade, né, em várias áreas, né, do conhecimento. Então, é preciso, digamos, combinar a noção de pensamento crítico reflexivo, né, com o pensamento de ordem superior e uma concepção mais sociocultural do desenvolvimento da racionalidade educacional como uma das induções guiadas em uma comunidade de práticas, né, colaborativas de aprendizagem, identificando práticas que apoiam essas habilidades de pensamento reflexivo e que incluem conversas exploratórias, como raciocínio explícito por meio, não é, da conversa, onde os participantes oferecem razões para aquelas assertivas, desenvolvendo a compreensão daqueles conceitos e esperam a demonstração ou a apresentação de razões, não é, pelos outros. Então, esse modelo aqui apresentado, não é, ele é uma perspectiva, digamos assim, construtivista, né, e também cognitivista, que são as concepções assim mais atualizadas, não é? E tem também uma lente da perspectiva histórico-cultural, que permite um exame, né, de como as ferramentas que podem ser artefatos, né, naquele processo de aprendizagem, operam como meios de mediação, né? Então, eles carregam os significados que são valiosos, né, em relação ao conhecimento prévio dos estudantes, né, que eles já têm toda uma bagagem, né, o conhecimento de uma cultura, né, já de graduandos que têm o conhecimento, né, do evolver do seu curso de graduação e até mesmo do ensino médio, mestrandos que têm todo aquele cabedal de conhecimentos, tanto da graduação como já da vida profissional. Então, essa abordagem, portanto, vai reconhecer, vai valorizar, né, a aprendizagem envolvendo um processo contínuo de conectar a criação, né, assimilação dos significados, né, que o estudante já domina, né, e que são valorizados na sua cultura, né, e isso vai nos reportar, né, a Leo Vygotsky, né, em relação à aquisição de ferramentas culturais, né, como
sinais, conceitos, linguagem, constituindo o conteúdo principal, né, da aprendizagem. Então, Vygotsky deu ao processo de desenvolvimento de conceitos, né, conforme enquadrado, né, pela atividade social colaborativa, é, com um docente, não é, que seria o facilitador, criando uma zona de desenvolvimento que ele chama de desenvolvimento proximal. Então, aqui eu já estou entrando na fundamentação teórica, né? Então, ao falar de Vygotsky. Então, na análise do desenvolvimento da compreensão conceitual, Vygotsky introduziu as categorias, né, de conceitos espontâneos e científicos. E essa categorização foi baseada na maneira como os estudantes encontram o sentido no processo de aprendizagem, né? Então, o estudante faz sentido de conceitos espontâneos durante atividades práticas com o adulto de uma forma assim que geralmente acontece por tentativas e erros, né? Então, dessa forma, o estudante ele articula características essenciais, né, dos conceitos, né? Então, Vygotsky considera, né, que a compreensão das características essenciais dos conceitos torna a aprendizagem diferente, né? E os benefícios, né, desse modelo de aprendizagem, né, de cima para baixo, que Vygotsky agora é um trava-língua, né? Vygotsky viu em uma capacidade crescente do estudante de operar com os conceitos e de aplicar esses conceitos em vários contextos, né? E ao fazer isso, o estudante agêntico, né, ele aprende a aprender e vai aprimorando isso cada vez mais, né? Então, Vygotsky deu uma ênfase particular ao papel, esse papel de ensino-aprendizagem, ao papel, não é, da instrução, digamos assim, como principal facilitador da aprendizagem e provedor, não é, de ferramentas para desenvolver essa aprendizagem. Então, ainda que o próprio Vygotsky não tenha especificado, né, como o conteúdo específico da instrução está relacionado à aprendizagem, e principalmente como as qualidades das ferramentas que o estudante vai adquirindo afetam a aprendizagem e pode até aumentar a sua característica, né, como agêntico, né, no processo de aprender a aprender, né? Então, essa é a minha reflexão da prática docente, é a número 6, eu acredito, número 6, depois de uma pausa, né, que eu fiz, né, por outras atividades, nessa playlist que gosto muito, que é a de reflexão da prática docente. Então, até a próxima reflexão na nossa prática docente.